Boa tarde, sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um semestre. Espero que vocês estejam com garra, com força de vontade para estudar, para que a gente possa terminar o ano com muita força, né? Com muita animação. E vamos lá, vamos começar nossa aula com gosto de gás. Iniciando, a gente vai falar sobre frações, relembrando um pouco sobre frações. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar números positivos e negativos que podem ser escritos na forma de fração. E esses números são chamados de números racionais. Para isso, vamos retomar algumas ideias de fração. Primeiro, a fração como parte ou todo. Nessa ideia, um todo ou uma unidade é dividida em partes iguais e é selecionada uma ou mais partes. Veja os exemplos. Qual fração do todo foi pintada de roxo? Então, você vê que o todo é uma região retangular que foi dividida em 4 partes iguais e 3 dessas partes estão pintadas de roxo. Então, o todo, que é o 4 aqui, que foram as partes que esse retângulo foi dividido, é o que vai ficar no denominador. E o que a gente quer, a parte pintada, no caso, vai ficar no numerador. Então, quantas foram pintadas? 3. 3 de quantas? De 4. Portanto, a gente diz que a região pintada representa 3 quartos, né, do todo, 3 quartos do retângulo. Robério já pagou 7 de 12 prestações na sua compra do celular. Qual fração o número de prestações Roberto já pagou? Então, se ele dividiu em 12 parcelas e já pagou 7, então ele já pagou 7 dozeavos das prestações. Lembrando que, na fração, quando o número é maior que 11, a gente fala o nome e acrescenta a palavra avos. Então, 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim por diante. E quando é menor que 11, no caso 10, a gente fala décimo, 9 nono, 8 oitavo e assim por diante. Próximo exemplo. Qual fração representa o número de triângulos do total da figura? Então, veja logo quantas figuras nós temos aqui, ó. Nós temos... Só um minutinho. Nós temos quantas figuras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 figuras. Dessas figuras, quantas são triângulos? 1, 2, 3, 4. Então, 4 nonos representa a quantidade de triângulos nesta figura. Qual fração representa a parte pintada da figura? Então, nós temos aqui um triângulo que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele foi dividido em 6 partes iguais. Dessas 6 partes, 3 foram pintadas. Então, eu tenho 3 em 6. A gente vai simplificar essa fração. Como assim, Ivone? Procurar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. No caso, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3, 2. Portanto, representa 1/2. 1/2 da figura foi pintada, ou seja, metade da figura foi pintada. Vamos seguindo. Fração como quociente, que é isso? Quando a fração tem a ideia de quociente, ela indica uma divisão do numerador pelo denominador. E o resultado dessa operação? Então, vamos ver aqui o exemplo. Em uma reunião de equipe, foram distribuídas 2 pequenas tortas para 6 crianças. Quanto de torta cada criança recebeu aproximadamente? Então, nós temos 2 tortas que serão divididas para 6 crianças. Da mesma forma como no exemplo passado, a gente vai simplificar essa fração. Eu vou dividir por 2 o numerador e por 2 também o denominador. 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2, 3. Ou seja, cada criança vai receber 1/3 dessa torta. Observe.
Eles pegaram aqui as duas tortas, ó, e dividiram em partes diferentes. Eles pegaram uma torta, dividiram para 3 e outra torta dividiram para 3. Ou seja, cada criança vai receber um pedaço de cada torta, ou seja, 1/3. No segundo desenho, ele dividiu a torta em 6 pedaços, porque eram 6 crianças. Como eram 2 tortas, então uma criança recebeu um pedaço de cada um, ou seja, 2/6. Então, tanto faz eu falar 2/6 ou 1/3, que o resultado será o mesmo. Então, são 2 tortas para repartir igualmente entre 6 crianças. Cada uma recebeu 1/3 da torta, que é o mesmo que 2/6 de torta. Logo, 2 dividido por 6 é igual a 2/6. Eu transformei uma divisão em uma fração, né? Elisa quer repartir igualmente 12 conchinhas entre 3 amigas delas. Quantas conchinhas cada uma receberá? Basta você dividir o 12 por 3, que é igual a 4. Então, cada criança vai receber 4 conchinhas. E eu posso transformar também essa divisão em uma fração. A gente sabe que fração representa divisão. Então, pode-se escrever 12 sobre 3, que é igual a 4. O traço da fração significa uma divisão. Observe que, neste caso, a fração 12/3 corresponde ao número natural 4, pois o resultado da divisão do numerador 12 pelo denominador 3 é igual a 4. Então, ela tem 12 conchinhas, quer dividir entre 3 amigas. Basta você dividir 12 para 3, colocar em forma de fração, e o resultado, no caso, é 4. E a fração como operador ou fração de uma quantidade. Cláudio comprou uma caixa com 6 laços. Ele usou 1/3 da quantidade de laços para decorar o vestido da filha Luana. Quantos laços ele usou? 1/3 de. O de na multiplicação significa, aliás, o de na matemática significa multiplicação. Então, 1/3 de 6 é a mesma coisa que 1/3 vezes 6. 1/3 vezes 6. 1 vezes 6 são 6. Eu vou repetir o 3 e agora vou dividir. 6 dividido por 3, 2. Ou seja, ele usou 2 laços. Quando a fração atua como operador, ela transforma uma quantidade em outra. Veja que eu transformei 1/3 em 2. Ou seja, 1/3 de 6 é igual a 2. Basta multiplicar a fração pelo número 6. Outro exemplo aqui, mesma coisa do exemplo. A medida de distância entre as cidades de Campinas e São Paulo é de 90 quilômetros. Caio já percorreu 2/3. O que a gente vai fazer? Como eu falei, né? O de significa multiplicação. Então, 2/3 de 90 é a mesma coisa que 2/3 vezes 90. Aí é só multiplicar. 2 vezes 90, 180. Divide 180 por 3. Vamos dividir 180 por 3. Pegue só o 18. 18 dividido por 3. Quem multiplica por 3 que dá 18 é o 6. 6 vezes 3, 18 para 18, 0. E o 0 que sobrou aqui, eu trago para cá. Portanto, eles já percorreram 60 quilômetros. Então, 2/3 de 90 é só multiplicar o 90 por 2 e o resultado dividir por 3. Ou você pode fazer da seguinte forma. Você pode dividir logo 90 por 3 e o resultado multiplicar por 2. 90 dividido por 3 vezes 2. Então, 90 dividido por 3, 30. E 30 vezes 2 é igual a 60. Só que nem sempre dá para você dividir logo. Então, de todo caso, você usa essa regrinha aqui e transforma o de pela multiplicação. Aí faz a multiplicação e depois divide, tá certo?
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida você volta e assiste o vídeo novamente. E até mais. Vou já colocar a atividade.